Paz do Senhor. Vamos gravar mais um vídeo falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo e segundo escreveu Marcos, é onde nós estamos abertos aqui. E a intenção é divulgar o Evangelho, né? O que é o Evangelho? É a boa nova de salvação. Então, por meio do Evangelho, das Escrituras, de uma forma geral, mais especificamente nos escritos dos apóstolos, nos 4 escritos dos apóstolos, é revelado para nós Jesus, né? Deus é revelado em todas as Escrituras, né? Desde Gênesis até Apocalipse. E Jesus também. Jesus tem figura de Jesus em toda a Bíblia. Mas nós sabemos que ele se fez carne, né? Ele habitou entre nós, e isso é revelado por meio dos Evangelhos. São 4 escritos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram quando aqui Jesus esteve, o que ele esteve ensinando, o que ele esteve fazendo. Então é importante para nós conhecermos o Evangelho. Por quê? Porque é pelo Evangelho, né, que nós conhecemos quem é Jesus, que nós conhecemos quem é Deus, que nós conhecemos quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que significa a morte, por que Jesus vai voltar, por que o mundo vai acabar. Tudo isso está revelado nas Escrituras. Então o Evangelho é toda a Escritura, né, que é a boa nova de salvação, mas mais especificamente nos Evangelhos, nos escritos de Marcos, Lucas, João e Mateus. E nós estamos aqui abertos no Evangelho de Marcos. E a intenção é essa, que você que ainda não conhece o Evangelho, venha conhecer o Evangelho, conhecer a salvação de Deus que está em Cristo Jesus, só nele, não tem outro meio, né? As religiões diversas que nós temos aí no mundo, inventadas por homens, pregam diversas maneiras de sermos salvos, né? Algumas pregam a reencarnação, né, a penitência, o purgatório, a crença em santos, possíveis santos que estão lá intercedendo por nós, invocação de mortos, né, oferendas às divindades aí, enfim, várias maneiras que são inventadas aí por seres humanos para que nós possamos alcançar a Deus, né? Mas aqui no Evangelho é revelado para nós de uma forma simples até. Por isso que a simplicidade do Evangelho às vezes assusta, né? Muitos não creem, né? Que a salvação vem de Deus, não vem do homem, né? A salvação é nos ofertada, é gratuita, é dada, né, a nós por meio da nossa fé, né, em Cristo Jesus. E isso assusta muitas pessoas, né? A simplicidade do Evangelho. Mas é isso, né? Se você crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, você será salvo. Isso é. Mas não importa o tamanho do seu pecado, né? As pessoas avaliam, né, a situação de cada um de acordo com o pecado que a pessoa pratica. Mas pecado é pecado diante de Deus, e todos nós somos pecadores, e todos nós estamos afastados de Deus. E a maneira de nós chegarmos a Deus é através de Cristo Jesus, revelado pelo Evangelho. Então, se você está ouvindo aí, convido você, né? Tem vários vídeos aí, esse aqui eu acho que é o 12º no Evangelho de Marcos, que escreveu Marcos, falando da salvação em Cristo Jesus. E o último vídeo, nós falamos a respeito, os 2 últimos vídeos falamos a respeito das práticas religiosas, né? Que os religiosos na época de Jesus tinham, falando a respeito do jejum, do sábado. E essas coisas foram deixadas por Deus, né? Como figuras de Cristo Jesus. Né? Mas os religiosos, eles complicaram colocaram outras coisas em cima dessas práticas religiosas, tornando a prática delas mais difícil, né, do homem suportar. Até hoje tem religiões assim que judaísmo mesmo, né, outras aí que pregam que nós devemos guardar a lei para ser salvo. Não, nós guardamos a lei porque nós já somos salvos. É diferente, né? Então primeiro você é salvo, e depois a salvação, a evidência da salvação é que você vai guardar a lei de Deus. Mas entendamos a lei conforme Jesus, né? Não é que Jesus mudou a lei, Jesus não mudou a lei. É que o tempo fez com que
a lei que Deus deixou, que é santa, boa e agradável, ela se tornasse um peso, né? Então muita gente não vem para a religião hoje, não vem para Jesus hoje por causa das próprias religiões, que impõem coisas outras que não vêm de Deus, dificultando assim o caminho da salvação, que é simples. Né? O Evangelho é simples, a simplicidade é tão grande que às vezes nos assusta. Né? Graças a Deus por isso. Por isso que o Evangelho é dado por simples. Né? Os entendidos, os sábios deste mundo, né, que buscam a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, olha para o Evangelho e fala, isso aqui não é possível. Né? Está faltando alguma coisa aqui. E não consegue entender a simplicidade do Evangelho. Né? Mas graças a Deus que Deus tem nos revelado. E nós agora estamos passando aqui, né? Passando para que outras pessoas possam conhecer, entender, crer, gerar em você uma fé em Cristo, né? Porque as pessoas têm fé em diversas coisas muitas vezes, mas não em Cristo, Jesus. Uma fé em Cristo, e aí você vai ser salvo. É a maneira como Deus salva o ser humano, por meio de Jesus, não tem outra. Bom, então a questão do sábado que nós vimos lá, né? O sábado ele foi dado lá na criação, depois que Deus criou todas as coisas, não é? No sétimo dia, o dia sétimo, lá no final da criação, Deus então fala que Deus descansou, Deus terminou, vamos dizer, a obra que ele tinha que realizar aqui na Terra. Né? Mas o sábado ele é eterno, ele continua por toda a eternidade. Né? E a função do sábado, do descanso, é isso, de nós termos um tempo, um dia, para que nós entendamos e adoremos aquele que fez todas as coisas. É o nosso Deus, Salvador. Então, o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, a questão do sábado vai muito mais além do que o sábado da folhinha, né? E você chegar no sábado, cada 7 dias, você guardar aquele dia, o resto você não precisa mais fazer nada, não. É constante, é uma vida. O sábado é um dia após dia após dia. O sábado é hoje, é o dia da nossa salvação. Nós entramos no sábado. Quando entendemos as coisas de Deus, nós então descansamos, entramos no sábado do Senhor. Mas tem religiões, como eu disse, que fica, né, nessa coisa de guardar o sábado. E assim, Jesus, não é, ele andava com os seus discípulos no sábado, tinha uma lei lá no sábado que não podia andar, não podia caminhar, tinha que caminhar só uma certa quantidade, não podia comer, não podia... tem gente que não cozinha no sábado, não arruma casa no sábado, inventa um monte de coisas, né, para não fazer no sábado. E perde o sentido do sábado, que é adorar e glorificar o nosso Deus em todo o tempo da nossa vida, não só aqui, como por toda a eternidade. Mas Jesus, então, começou a causar inveja, né? Ele ensinava, curava, fazia grandes milagres, maravilhas, o povo começava a ir atrás de Jesus, uma grande multidão atrás de Jesus. E os fariseus, os saduceus, os religiosos começaram, então, a ter inveja de Jesus, ao ponto de querer matar Jesus. É o que nós vamos ver aqui em Marcos 3, verso 6. Jesus tendo entrado na sinagoga dos judeus no dia de sábado, que é o dia que eles se reuniam lá. Tinha um homem lá com um problema na mão e Jesus curou. E o interessante é que as pessoas ficaram olhando para Jesus para ver se ele ia curar no sábado. Né? Meio que, né, não podia nem curar no sábado. Né? O homem estava lá com a mão mirrada, aí Jesus chama ele para o meio, cura ele no dia de sábado, e as pessoas ficaram espantadas com Jesus curar no sábado. Né? Mas aí no 7, os 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, que eram os religiosos herodianos, tinha fariseus, saduceus e outros, né? Contra ele, procurando ver como matariam. Eles queriam matar Jesus agora. Né? E aí no verso 7 diz: retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia.
e de Jerusalém, de Idumeia, e da além do Jordão, de perto de Tiro, Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, a fama de Jesus curando, libertando demônios, ensinando, né? E o entendimento que eles já tinham, que viria o Messias, né? Aí começaram a ir atrás de Jesus, é o Messias, é o Jesus, é o profeta que está chegando aí, está fazendo, Deus visitou o seu povo, né? E as pessoas começaram a correr atrás de Jesus. Aí no 9, no capítulo 3, nós já lemos esse texto só para continuar aqui a questão. Ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que ele não oprimisse. Porque ele curava muitas pessoas ali e as pessoas se atiravam sobre Jesus para querer tocar e serem curadas, né? Isso aí naturalmente atrapalhava ele. E os espíritos imundos, verso 11, vendo, prostravam-se diante dele, clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Porque a fama de Jesus já era, já tinha se tornado grande multidão vinha ter com ele, né? E aí ia acabar atrapalhando a obra que realmente que ele tinha para fazer aqui, que é a salvação dos perdidos, né? Jesus curava, expulsava o demônio, mas o objetivo maior era a salvação. E o interessante aqui é que Jesus ameaçava os espíritos imundos para que eles não se manifestassem, né? O contrário do que a gente vê muitas vezes na igreja hoje, né? Hoje as pessoas vão expulsar demônio, muitos, não são todos, né? Em vez de expulsar o demônio ali de uma forma discreta e tal, não, as pessoas querem fazer show, conversar com o demônio, né? As pessoas caem no chão, vomitam, faz tanta coisa. E aí fica olhando assim na escritura, né? Diz que os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele, dizia que ele reconhecia que ele era o Filho de Deus, e Jesus ameaçava para que não o manifestasse. Jesus expulsava. Então não tem que fazer muito show, né? Para expulsar um demônio. Simplesmente manda que ele saia no nome de Jesus, e no nome de Jesus ele vai sair. Muito bem. Aí, continuando então aqui no verso 13, no capítulo 3, vai falar sobre a eleição dos apóstolos. E diz que ele saiu dali, né, daquele lugar, e subiu ao monte. Tinha um monte ali, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Então, não foram todos, né? Os que Jesus quis, chamou lá as pessoas e vieram com ele. E desses que vieram, ele nomeou 12, diz o verso 14, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, primeira coisa, né, primeira missão dos apóstolos é pregar o Evangelho, pregar a salvação em Cristo Jesus, pregar os seus ensinamentos, né? Depois, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Era isso que os apóstolos faziam. Eles iam, pregavam o Evangelho, pregavam a salvação em Cristo, explicavam a palavra de Deus, né? Jesus capacitou a eles para isso. Então, e eles, em nome de Jesus, expulsavam os demônios, curavam os enfermos para testemunhar daquilo que ele estava ensinando. E aí, a partir do verso 16, então, ele vai falar sobre o nome dos 12. Né? Lembremos que em outro vídeo, nós já vimos que Jesus já tinha chamado para seguir ele Simão, que é Pedro, André, Tiago e João. Eram 4. E mais Mateus, que ele tinha passado ali, chamado também Levi, passado ali na alfândega, né? Ele era cobrador de impostos. E Levi deixou tudo ali e seguiu Jesus. Então já eram 5, né? Mas aqui aparece a nomeação deles. Além desses 5, mais
mas outros que perfazendo então 12. Né? Por que 12? Eu creio que seja para representar as 12 tribos de Israel, né? Então, lá no Antigo Testamento tinha as 12 tribos de Israel e aqui os 12 apóstolos. Mas vamos ver quem são então os nomes, a partir do verso 16. A Simão, que também chama Pedro, a quem pôs o nome de Pedro, né? A Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Depois também chamou André, né? André, a Filipe, esses eram, não tinha chamado ainda, André, Filipe, Bartolomeu, deixa eu ver se André tinha chamado. Sim, André já tinha lá, Simão e André. Então André já tinha também. Então quem ele chamou? Foi Simão e André, Tiago e João e Mateus. Certo? Eram esses, os quatro, Tiago, Mateus e João. Agora quem ele está chamando de novo? Né? Filipe, Bartolomeu, Mateus ele já tinha chamado, Tomé, Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, parece aqui Tadeu aqui também é Judas, não Iscariotes, é outro Judas, ou Judas ou Tadeu, em outro lugar está chamado, está falando de Judas, e a Simão, outro Simão aqui, o cananeu, né? E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então, eram esses os 12, chamados então apóstolos, e esses acompanhavam Jesus mais de perto. Embora havia uma grande multidão, mas esses foram nomeados por Jesus para estarem mais próximos. E Jesus os ensinava, revelava toda a palavra para eles, e eles então saíam também pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. Então, irmãos, veja que, né, o interessante aqui é que chamou para si o que ele quis. A escolha, né, daqueles que servem a Deus é exclusivamente de Deus, de Jesus. Né? É Deus que escolhe, Deus que levanta e Deus que capacita, Deus que dá os dons espirituais, que é para a pessoa possa pregar o evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. Muito bem. Gostaria de continuar aqui, né, porque aqui vai falar sobre a blasfêmia, né, que alguns fizeram a respeito de Jesus. Diz aí no verso 20: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então observe que agora Jesus, os seus 12, foram para uma casa. E a quantidade de pessoas ali em volta era tamanha que eles não conseguiam sequer comer pão, não conseguiam comer, né? De tanta agitação que tinha ali, coisas que eles tinham que fazer. Aí no verso 21 diz: E quando os parentes de Jesus, a sua mãe, né, e os seus irmãos, suas irmãs, ouviram isto, ouviram o que estava acontecendo com Jesus, né, eles estavam lá em Nazaré, ouviram, né, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Eles já sabem que Jesus, né, estava fora de si. Então eles foram lá para prender Jesus. Observe isso aqui. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Então eles não tinham ainda a total convicção e a fé que realmente Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Eles achavam que Jesus estava fora de si, é o que diz aqui. E quem eram esses? Sua mãe e seus irmãos. Né? No verso 22 diz assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Quer dizer, os parentes de Jesus, carnais, né, os irmãos, as irmãs, Maria, eles, por não crerem ainda, né, verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus, eles saíram para prender Jesus, levaram de volta embora. Mas esses aqui,
já diziam que Jesus, ele tinha tal de Beelzebul, né, nele, incorporado, e que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, falando isso a respeito de Jesus, né. Aí no 23 diz assim: e chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Beelzebul é Satanás, o príncipe dos demônios. Agora, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, que está em mim, que é Beelzebul, como é que pode isso? Né? O próprio Satanás expulsar Satanás da pessoa. Tem lógica, né? Ele estava falando que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder dos demônios, pelo poder de Satanás. Aí ele fala no 24: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ué, o reino de Satanás está expulsando Satanás, o reino está dividido, esse reino vai rachar, vai acabar. Né? E se Satanás se levantar contra si mesmo, Satanás está expulsando ele mesmo, e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Né? Então vocês estão dizendo que eu estou expulsando Satanás pelo espírito de Satanás, por Beelzebul. Ora, se Satanás expulsa Satanás, então ele não vai existir, não vai subsistir. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Né? Quer dizer, a pessoa estava completamente sem entendimento. Eles queriam mesmo é pegar Jesus, matar Jesus. Né? Por inveja. Enfim, eles tinham que achar alguma coisa para matar Jesus. E falaram que ele tinha espírito imundo, né? Falaram que ele tinha espírito de Beelzebul, que estava expulsando Satanás pelo próprio Satanás. Aí no 27 ele explica assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhes em sua casa, se primeiro não manietar, amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então, o valente é que mora em nós, né? E ele tem que ser amarrado para poder uma outra pessoa entrar ali e tirar, né, o bem desse valente. Né? Então, quando nós estamos possessos de demônio, né, para que Jesus possa tirar tudo que é do demônio de nós, ele primeiro tem que amarrar o demônio, tem que tirar o demônio. Né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí sim, aí ele vai tirar, limpar a casa. Vai limpar a casa, vai tirar tudo aquilo que é do demônio de lá, mas primeiro ele tem que amarrar o valente. Né? Há um simbolismo aqui. Você vai entrar numa casa que tem dono, né? No caso aqui Satanás, é o valente. Né? Agora, como é que você vai roubar os bens lá, as coisas que são dele lá, que está lá dentro? Primeiro você não amarrar ele. Né? Então, eu tenho que amarrar. Né? E Jesus amarrou. Satanás está amarrado. Está preso em cadeias de escuridão. Né? Nas trevas. 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Olha a advertência aqui, ó. Uma advertência séria para todos. Para todos. Né? Todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens. Todos os pecados. E toda sorte de blasfêmias. Quantas pessoas blasfemam de Deus, blasfemam de Jesus, faz piadinha de Jesus, escarnece o nome de Jesus, os crentes, a igreja do Senhor, né, pecam contra Deus, todo tipo de pecado, tá certo? Falam todo tipo de blasfêmia contra Deus. Tudo isso, irmãos, é perdoado, diz aqui. Agora olha o 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Então Jesus, que expulsava Satanás pelo poder de Deus, eles estavam falando que era pelo poder de Satanás. Eles estavam dizendo que aquele que é santo, que é de Deus, que veio de Deus, estava expulsando Satanás pelo poder de Satanás. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque entendamos, Jesus
né? Nós vimos lá quando ele foi batizado por João Batista, quando ele saiu das águas, a palavra vai dizer que desceu sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ainda que fosse homem, carne, né, nascido de mulher, mas era o próprio Deus, né? O próprio Deus. Agora, quando eles diziam que ele tinha espírito imundo, é o que está dizendo, porque diziam tem espírito imundo, tem Satanás. Esse pecado não será perdoado. Então, irmãos, tome muito cuidado, né, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vem falando. Né? O Espírito Santo ele é espírito, então ele usa as pessoas. Né? Usa Jesus aqui para falar, para expulsar demônio. Né? Tem muita gente que não crê, tem muita gente que blasfema, né? Os crentes aí, que estão cheios do Espírito Santo, que fazem prodígios e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. E ainda assim são blasfemados. Né? Então, muito cuidado com isso, porque esse pecado, diz aqui, não tem perdão. Tá certo? E aí, só para completar, né, nós vimos lá no verso 21 que os parentes deles saíram lá para prender Jesus. E no verso 31 vai falar assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, que os irmãos de Jesus tinham saído de lá, no verso 21 tinha dito aqui, ó, foram lá para prender Jesus, porque achavam que ele estava fora de si. Chegaram então onde Jesus estava. Só que como tinha uma multidão muito grande lá, né, eles não tinham como chegar, mas mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus, procurando você. E Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, ouvindo Jesus, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. A vontade de Deus é que você creia em Jesus, aquele que quem ele enviou, aquele que foi enviado por Deus, que é Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. E se nós crermos nele, tá certo? Nós seremos curados, nós seremos libertos de todo tipo de mal e receberemos a salvação, entenderemos a palavra, reconheceremos Jesus, seremos salvos. Essa é a vontade de Deus para nós. Né? Jesus falou assim: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque Jesus já aqui, como Deus, ele já sabia que eles foram lá era para prender Jesus, levar Jesus embora. Mas Jesus não condenou eles por isso. Né? Só disse que, e depois mais para frente a gente vai ver todos eles convertidos, reconhecendo, né? Maria e todos os irmãos de Jesus reconhecendo Jesus, né? Como Salvador, como Senhor, enfim. Mas aqui, né, ainda eles estavam assim, assustados, vamos dizer assim, com o que estava acontecendo com Jesus ali. Grande multidão em volta dele, as pessoas indo lá, falando de Jesus. Né? Então, meus irmãos, eu paro por aqui no verso 35, encerrando assim o capítulo 3, e deixo mais essa mensagem para você aí, que está ouvindo. Né? Veja que Jesus é que faz toda a obra, né? Jesus é que escolhe, Jesus é que chama, Jesus é que capacita, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Né? Jesus faz todas essas coisas em nossa vida. Mas para isso é preciso você ouvir a palavra de Deus. É preciso que você venha ter conhecimento da palavra de Deus. Mas não só um conhecimento teórico, não só um conhecimento da letra, mas pedir ao Espírito Santo que revele para você. Né? Revele para você todos os mistérios do reino de Deus. Aí isso vai gerar para você uma fé em Jesus, em Deus,
uma salvação. E aí você vai crer, crendo será salvo. Né? E aí vai pregar o evangelho para os seus aí, na sua casa, na sua família, vai pregar para outras pessoas, Deus vai te usar poderosamente na terra também, para pregar, expulsar demônios, curar enfermos, enfim. Deus tem várias maneiras de usar as pessoas na terra, certo? Mas o principal, ele vai nos dar o entendimento das coisas do reino de Deus, né? Que são espirituais, não são carnais, não são só na letra, senão nós ficamos só na letra, né? E perdemos o principal, que é o espírito, né? O espiritual. Mas se nós clamarmos a Deus, clamarmos a Jesus, Ele vai revelando a sua palavra em nós e assim nós seremos salvos. Amém? Deixo mais esse vídeo, encerrando assim o capítulo 3 do Evangelho que escreveu Marcos. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui falando no capítulo 4, segundo escreveu Marcos. Amém? Que o Senhor nosso Deus, Ele os abençoe, né, ilumine, que você venha, né, tenha ouvido e venha, né, aqui, irmãos, é pouco tempo, então os mistérios de Deus são coisas muito profundas, então não tem como, a gente já dá uma pincelada aqui, uma passada por cima, né? Mas eu creio que você ouvindo essa palavra, você vai crer em Jesus, né? Vai se arrepender dos seus pecados, né? Vai recebê-lo como Senhor único da sua vida, Salvador único. Não é questão de religião, não é questão de dessa ou daquela religião, não. Só tem um Deus, né? E um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Né? Se você crê isso, né, e servi-lo assim, dessa forma, dessa maneira, conforme os seus ensinamentos, você será salvo. Amém? Tudo isso para a glória de Deus. E a minha oração é para você e para a sua família. Você venha conhecer as Escrituras. Venha conhecer quem é Jesus. Venha conhecer o plano de salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Enquanto ainda tem tempo, enquanto você ainda pode, enquanto você ainda tem vida nessa terra. Porque depois que descer a sepultura, aí o juízo está selado. Quem creu, creu. Quem não creu, não creu. Certo? E a minha oração é que você venha crer em Jesus Cristo, crendo seja salvo. Não só você, toda a sua família, todos os seus conhecidos, no nome de Jesus.